numa conversa, numa entrevista com o Luiz Renato Vedovato. Ele é doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e está conosco nessa sexta-feira. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Muito obrigado pela oportunidade de fala. Bem, vamos conversar também com a Basília Rodrigues. Daqui a pouquinho aparece em tela, ela que conseguiu um espaço aí na sua agenda nessa sexta-feira de manhã. Bem, professor, começo aqui com a primeira pergunta para a gente entender um pouco como se dá o funcionamento da justiça nos Estados Unidos. A partir desse veredito, serão cerca de 10 dias até a sentença. A sentença será proferida no dia 11 de julho. O que esperar da dosimetria da pena de Donald Trump? O que pode pesar contra, pode ser um agravante, o que pode aliviar a situação do ex-presidente dos Estados Unidos, ser ali um atenuante para ele? Bom, essa é uma pergunta excelente e o sistema norte-americano é diferente do nosso sistema, então um caso como esse no Brasil não seria julgado pelo júri. Lá nos Estados Unidos existe competência para o júri julgar essa situação, ou seja, o júri formado por pessoas do povo, não só por um juiz. O juiz, nesse caso, vai ser responsável por definir a pena e existem questões que podem, sim, pesar contra o ex-presidente, especialmente a sua conduta durante o julgamento e pós-julgamento, né? Essa ideia de você atacar a justiça, atacar quem vai julgá-lo, independentemente do conteúdo. Ele em nenhum momento discute o conteúdo dos fatos que pesam contra ele. Ele simplesmente resolve atacar a justiça. Isso pode sim pesar. Outra coisa que pesa e é bastante importante é que esse dinheiro que foi usado para pagar a Stormy Daniels, esse dinheiro é um dinheiro de campanha eleitoral. Por mais que lá a campanha eleitoral possa ser financiada por dinheiro privado, ele tem uma destinação específica para que seja usado na campanha eleitoral, tendo em vista que existem incentivos para aqueles que fazem doação. Então a gente tem aqui um candidato à época, lá nas eleições norte-americanas, primeiras em que ele foi eleito, um candidato que se dizia um candidato defensor de princípios morais, que paga para alguém não dizer sobre o seu passado, que seria incompatível com esse discurso que ele utiliza durante a campanha. E para pagar esse valor, ele faz uso de recursos que deveriam ser usados na campanha. Isso pode levar a pena mais próxima do máximo. Eu não acredito que a pena seja a pena máxima de 4 anos, eu imagino que fique da metade para menos, tendo em vista que é uma primeira condenação, tendo em vista que existem outros elementos que devem ser levados em consideração, como, por exemplo, a idade do condenado e toda uma questão envolvendo a condução do processo ser lá em Nova York, que é o local, né, em que o presidente teria a sede da campanha e, tendo a sede da campanha, usou esse recurso para pagamento. Vale lembrar que o advogado dele, à época, já tinha confessado os fatos, então a condenação era esperada, uma condenação nas 34 acusações que ele tinha nesse caso. Então era muito difícil ele se safar, tendo em vista que o advogado que conduzia as negociações com a atriz também já tinha confessado o que aconteceu. Basília. Vou pegar pela sua última resposta, doutor. Professor, o senhor diz era muito difícil ele se safar, né, dessa repercussão jurídica. E a repercussão política, né? Os republicanos estão próximos de formalizarem a escolha do seu candidato para concorrer à presidência nos Estados Unidos este ano, contra o presidente Biden. Qual a repercussão disso na possível, mas enfim, já esperada também, campanha de Trump nesse 2024? Basília, é ótimo falar com você. Tudo bem? É sempre Bom dia. bom ouvir. Bom dia.
Basílio, olha, essa também é uma pergunta excelente, porque, veja, ele percebe qual é o impacto dessa decisão. Por mais que pessoas que fazem parte do grupo dele, e não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, tendem a entender a justiça como não tão importante quanto a justiça eles fazem um esforço enorme para neutralizar as decisões judiciais. Não só atacando o judiciário, mas também dizendo que, com esses ataques, o judiciário acaba por enfraquecer ou investigações criminais de outras áreas, ou questões ligadas à pauta de costumes. Então, existe uma preocupação com as decisões judiciais e com as consequências das decisões judiciais. Qual é a tática utilizada? A tática utilizada, e vem desde o Brexit, é tentar neutralizar as ações do judiciário, dizendo que o judiciário, de alguma forma, tem envolvimento com os inimigos da causa que eles defendem. Foi essa a pauta que ele levantou logo depois da condenação, e certamente será essa a pauta que ele levará até a definição da pena lá no 11 de julho. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que as consequências são pesadas, especialmente para aquele eleitor que está procurando um candidato que, em tese, teria um passado sem nenhuma mácula. Um candidato que poderia sofrer várias acusações, mas como não passou por uma análise do judiciário, uma análise formal, e não teve uma condenação efetiva, imaginava que as acusações seriam só acusações falsas, como normalmente o grupo que espalha desinformação pelas redes acaba se utilizando. Então, ele sabe as consequências. Lógico, o Partido Republicano hoje é um partido republicano muito diferente daquele que se conhecia na década de 80, na década de 90, até a eleição do do George Bush filho, né, em 2000. É muito diferente. Esse partido hoje foi cooptado por esse discurso mais à direita, ultradireita, do Donald Trump, e para ganhar as eleições, parece que o partido está fazendo tudo, inclusive aceitando pautas trazidas pelo grupo do Donald Trump. Então, provavelmente ele vai ser confirmado como candidato, mas vai tentar neutralizar as consequências, buscando desacreditar a condenação nesse judiciário ou nessa corte, nesse tribunal do júri lá nos Estados Unidos. A se esperar como vai ser a reação dos americanos na primeira campanha, na primeira pesquisa eleitoral pós-condenação. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, ele está numa situação bastante confortável nas pesquisas, está acima do seu opositor, e a tendência é que ele tenha muito mais votos no colégio eleitoral do que ele teria no votos populares, né? Bem, professor, sabemos que sua agenda está apertada, mas acredito que ainda tenhamos tempo para mais uma pergunta. Porque o senhor fala, professor, em consequências graves para Donald Trump a partir dessa condenação. Mas as consequências tendem a ser mais pesadas, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político, nas outras ações que Donald Trump responde. E aqui falando sobre invasão do Capitólio, sobre os documentos da Casa Branca que foram localizados na residência de Mar-a-Lago de Donald Trump, e também a tentativa de interferência no resultado eleitoral na Geórgia. Sim, as outras acusações contra ele, e você, Carol, aponta muito bem, são muito mais graves do que essa. Aqui no Brasil, certamente, a gente teria consequências mais graves para quem fizesse uma ameaça ao seu vice-presidente à época, né, apoiando, por exemplo, falas da plateia que queriam enforcar o vice-presidente, uma interferência clara na recontagem de votos num estado específico, e
a retirada de documentos secretos, documentos sigilosos da Casa Branca, mas nesses outros casos, o que a gente consegue identificar são distritos que vão julgá-lo que têm, de alguma forma, um caminho mais longo a percorrer. O julgamento que mais se aproximava do final era esse era o julgamento que ele mais temia por conta das consequências. Os outros provavelmente acontecerão no pós-eleição, e no pós-eleição a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, tendo em vista que ele pode tanto ser anistiado pela sua posição, né? Ele poderia, em tese, dar uma autoanistia, o que a gente não sabe porque nunca aconteceu. Ele poderia, em tese, receber uma decisão da Suprema Corte que pudesse protegê-lo por um período, mas certamente, como você disse, se em todos os casos a gente estivesse nas mesmas condições, os outros casos são mais graves. São mais graves para a República, são mais graves para a democracia e são mais graves para o país como um todo. Espero que a gravidade do que aconteceu nos outros casos se reflita também nas decisões, como nesse aconteceu. Professor Luiz Renato Vedovato, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa aqui conosco, tirando nossas dúvidas, e até uma próxima. Eu que agradeço, uma felicidade estar aqui.